Boa noite a todos. Boa noite. Havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta esta sessão, convidando a todos para ouvir a leitura do texto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com o que poderei comparar? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloco a ata da última reunião em única discussão. Coloco a ata em única votação. Os que forem contrários se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Passamos então para a segunda parte da reunião, ordem dos expedientes. Desculpa, a primeira parte da reunião, ordem dos expedientes. Senhora Presidente, vereadoras, pessoal de casa, boa noite. A Secretaria Municipal de Assistência Social convida para a palestra Realidade Invisível. A data será no dia 10 de novembro de 2021, às 13h30 na Casa de Cultura de Sabaldi. Sem mais, senhora, por um momento. Passamos então para a segunda parte da reunião, ordem do dia. Mensagem 033/2021, Sabaldi aos 20 dias do mês de outubro de 2021, senhora Presidente, senhores vereadores. O Executivo Municipal tem a honra de encaminhar e levar à apreciação de Vossa Excelência o presente projeto de lei que dispõe sobre a concessão do auxílio financeiro a atletas e equipes que representam o município de Sabaldi em competições esportivas e das outras providências. Conforme consta o texto do projeto de lei, este auxílio financeiro é direcionado para atletas e equipes amadoras que participam de competições esportivas oficiais em território nacional ou no exterior, custeando as despesas com transporte, estadia, alimentação ou pagamento de taxa de inscrição relacionada às referidas competições. As condições para esta concessão estão bem definidas no texto normativo, de modo que o escopo principal são os atletas e equipes de atletas amadoras, as quais carecem de apoio financeiro para competir em outros territórios e não possuem este recurso. Um objetivo secundário, mas não menos importante, a criação desse auxílio permitirá que o nome do atletismo sabaldiense em toda a sua modalidade seja conhecido em outros níveis da federação e até mesmo no exterior, possibilitando a participação de vários atletas amadores em competições diversas. Diante do exposto, com o cordial atenção aos nobres pares na apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Cordialmente, Moisés Soares Ribeiro, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 033/2021, que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro e atletas a equipes que representam o município de Sabaldi em competições esportivas e das outras providências. Deixo o projeto de lei número 033 de 2021 para estudo e análise das 3 comissões. Projeto de Lei 034/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências. Coloco o projeto de lei 034 de 2021 em segunda e terceira discussão. O projeto já foi bem debatido na sessão passada, né? Então vamos colocá-lo para a votação. Coloco o projeto de lei 034/2021 em segunda e terceira votação.
Os que forem contrários, que se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 034 de 2021 em segunda e terceira votações. Projeto 308/2021. Justificativo. O presente projeto tem como objetivo criar um programa municipal de incentivo ao esporte e lazer do município de Sabaldi, Paraná, promover e consolidar o esporte como direito social, guiado pelos princípios da democratização e inclusão social, valorizando a acessibilidade, descentralização, interseccionalidade e municipalidade aqui das ações esportivas. A promoção de incentivo e desenvolvimento ao esporte educacional, do esporte como lazer e esporte como promoção de saúde através da criação de apoio a projetos de eventos esportivos nas diferentes modalidades, incluindo modalidades não populares e esportes radicais e de aventura. A natureza de esportes adaptados tradicionais, bem como programas de lazer para as crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência e pessoas com necessidades especiais. Finalmente, financiamento de projetos de criação de escolinhas e centros de treinamento e mediação e estabelecimento de programas esportivos de lazer como comunidades, instituições e ensinos públicos e particulares junto às ligas e federações, com o intuito de abranger várias classes sociais, favorecendo o acesso e permanência do cidadão escolar e não escolar em espaços que oportunizem práticas sistematizada ou não sistematizada com elementos de convivência positiva, promoção e incentivo do desenvolvimento e esporte ao alto rendimento através do patrocínio de equipes e atletas que participarem das competições municipais, estaduais, nacionais e internacionais. Sabaldi, aos 25 dias do mês de outubro de 2021, os vereadores Alessandra Valério, autor, André Luiz da Silva, coautor, e José Aparecido Souza, coautor. Pré-projeto de lei 08/2021, que cria o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte e Lazer e das outras providências. Coloco o pré-projeto de lei número 08 de 2021 em única discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Lá destaca a vereadora Alessandra. Boa noite a todos, meus diretores, senhor presidente, pessoal que vai nos assistir, funcionário dessa casa. Esse pré-projeto faz um tempo já que a gente vem estudando, discutindo, conversando com pessoas da comunidade. Na verdade, desde agosto a gente tem discutido essa situação. Por quê? A gente tem visto que o município vai ganhar vários espaços esportivos, né? Reformando o campo, o pessoal mantendo as áreas de prática do esporte do município. Então a gente vê a necessidade de criar um projeto, né? Um pré-projeto, porque ele vai gerar despesa, a gente precisa, né, encaminhar para o executivo para depois ele avaliar se tem condição de fazer ou não, que ele dá condição do pessoal do profissional da área do esporte montar um projeto e protocolar esse projeto para poder atender a comunidade. Tipo, eu sou professor de educação física e junto com um grupo de pessoas vamos montar uma escolinha de futebol para criança de 6 anos de idade lá no Conjunto Canaã. Vai ser feito lá no Brunati. Essas crianças são de diversas classes sociais, frequentando escola ou não frequentando escola, né? Não importa, mas vai estar tudo relatado nesse projeto. E para esse projeto vai usar um espaço do município, mas ele tem um custo de tanto por mês. E o município vai ver a situação financeira, se ele tem condição de bancar esse financiamento ou não. Se é interessante para o município, também pode ser feito com idosos, também pode ser feito com mulheres em fase produtiva, vamos fazer um time de vôlei, vai ser, né, um treino, etc. Então é para estimular a prática de esporte no município
e garantir o financiamento de quem vai promover essa atividade. Ok? O município, a gente sabe que é restrita a quantidade de funcionários que podem fazer esse trabalho. Então, lançando esse projeto, a gente consegue com que as pessoas, os profissionais, tenham interesse em fazer, porque ele vai ter um financiamento municipal. Ok? Você não pode? Sim. Até inclusive, boa noite. Boa noite, vereadores. Até inclusive nesse projeto é bem legal, que ele não só vai dar o suporte para o atleta, ele tem o papel de, nesses projetos que pode acontecer, de treinar e sair um atleta daqui e ele ter todo o suporte até ele sair fora do Paraná, do Brasil e até fora do Brasil. E uma parte que eu achei legal desse projeto, porque até inclusive aqui na nossa cidade, o porte que já está, deveria ter uma secretaria de esporte. Estava conversando com o Laércio e tudo que vai acontecer, que está para acontecer, que foi conseguido aí do esporte, e que já tem aí e o interesse que tem do pessoal do esporte, para que possa crescer mais nosso esporte. Se tivesse uma secretaria do esporte, desmembrada da Secretaria de Educação, daria mais aquele suporte para os profissionais da área, crescer mais, o esporte crescer mais e valorizar também essa questão do esporte. Seria isso minhas palavras. Obrigada, vereadora. Obrigada. Então, com isso tudo, o esporte cria um espaço no nosso município, E a gente, incentivando a prática do esporte, a gente melhora a saúde, melhora a educação, disciplina, Tira as crianças do meio insalubre, evita a droga, Então, tudo isso é educação e saúde também, certo? Obrigada a todos. A palavra continua em aberto. Gostaria de falar, senhor presidente. A palavra está com o vereador José. Eu primeiramente agradecer a Deus por mais essa reunião que Ele nos permitiu. Boa noite, vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, famílias que vão assistir e o visitante que hoje também está aqui. Então, assim, a Alessandra já deixou bem explanado o pré-projeto de lei. A gente pede aí, mesmo sendo coautor, a gente fica feliz de fazer parte. Vi duas importâncias, tanto o projeto de lei 33, que ainda vai ser avaliado pelas comissões, que vem de encontro com esse pré-projeto, que é o incentivo ao esporte. Eu me lembro, no mandato passado, os dois vereadores aqui presentes, o Israel e o Luiz, a gente teve essa proposta para o executivo, a gente teve famílias que necessitaram de apoio, nós ficamos limitados perante a lei, a gente sabe que nem tudo a gente se pode, e realmente para a família que tem um filho hoje profissional, se torna difícil no mercado. E imagina, utilizando esse pré-projeto, de se tornar um profissional aqui no município e levar o nosso nome. Eu acredito que o esporte é cultura, esporte é lazer e esporte principalmente é educação. Porque assim que o pré-projeto desse for executado, a gente acredita que os nossos queridos alunos, eles já vão aprender na vida o que é ganhar, mas também o que é perder. Então o município teria que se investir nessa situação, além do baita exercício que vamos estar divulgando, que pode se expandir não só para crianças, mas para jovens, adolescentes ou até adultos. A gente tem um mercado grande para isso. Então a gente sente sim uma necessidade muito grande do investimento nesse requisito em saúde. Foram outros mandatos que se passaram, a gente não tinha tanto essa... A gente tinha muitos pedidos, mas não tinha capacidade de poder estar se aplicando essa ação. Então eu pedi um apoio de vocês agora e que se tem o executivo, que ele possa ver o esporte como requisito assim, mais principal, principalmente o nosso secretário, que sofreu tantos mandatos, fazendo o seu trabalho com aquilo que tinha, então a gente precisa investir nessa categoria. Eu acredito que todos os pares vão aprovar esse projeto e que o prefeito tenha bons olhos aí de fazer uma divulgação, se tornar até um projeto de lei nesta casa, para que no futuro nossas crianças possam escolher algum fruto, a gente aplicando aí tanto o projeto do executivo como esse projeto. Obrigado, senhora presidente. A palavra continua em aberto. O que a gente deseja é que a pandemia termine para que realmente essas coisas possam ser colocadas em prática, Porque o nosso povo está sedento, no desejo de poder fazer as coisas, de participar, E o esporte é uma delas, As grandes melhorias vêm aí, muitas conquistas, com a graça de Deus, que está vindo de todos os lados, para que a gente possa colocar em prática todos esses projetos. Coloco o pré-projeto
pré-projeto de lei número 08 de 2021 em única votação. Os que forem contrários que se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o pré-projeto de lei número 08 de 2021 em única votação. Requerimento de informação 031 de 2021, requer informações sobre a aplicação da portaria número 2358 de 2 de setembro de 2020, que institui o incentivo de custeio em caráter excepcional e temporário para a execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de Covid-19 para profissionais de saúde listado na portaria em anexo. E a excelentíssima senhora Adélia Regina Palmeiras, presidente da Câmara Municipal de Sabaldi, requer de Vossa Senhoria que seja solicitada informações ao senhor prefeito municipal no sentido de esclarecer a esta casa as seguintes informações. O plano de aplicação desses recursos financeiros disponível ao município desde dezembro de 2020, a qual a previsão do município em realizar o repasse aos profissionais contemplados na portaria ou outro parecer diante do exposto. Se existe possibilidade de devolução desse recurso caso não seja realizado o repasse para os profissionais de saúde. Justificativa. Consideramos que a portaria 2358 de 2 de setembro de 2020, o Ministério da Saúde permite que o incentivo financeiro seja repassado para profissionais da saúde vinculados à estratégia Saúde da Família, com participação em ações de bloqueio na disseminação do Covid-19 na comunidade. Considerando que o município recebeu um montante de R$18.000 para ser repassado aos profissionais de Estado nessa portaria, considerando que em 17 de 2 de 2021 foi entregue uma ACI ao prefeito municipal em anexo para reconhecer a agilidade do caso, onde até o momento não foi obtido nenhuma resposta oficializada sobre a questão, considerando que municípios vizinhos realizaram esse repasse em janeiro de 2021, após realizar o projeto de lei aprovado pelo Legislativo, para o repasse ser realizado a todos os profissionais de saúde do município e não apenas aos profissionais da atenção primária. Solicito o apoio dos novos vereadores para a aprovação do presente requerimento de informações. Câmara Municipal de Sabaldi, 25 dias do mês de outubro de 2021, da vereadora Alessandra Valério. Coloco o requerimento 031 de 2021 em única discussão. Eu peço a palavra, senhora presidente. Pode estar com a vereadora Alessandra. Esse requerimento, ele é referente a um repasse de R$600 por profissional de saúde que está na atenção primária. Esse valor de R$600, ele vem de encontro com o benefício que o governo vem pagando para toda a população, né, que está em risco e etc. O auxílio emergencial. E foi disponibilizado para 3 unidades de saúde. Os 18.000, ele equivale, né, mais ou menos a 30 profissionais. Muitos municípios da nossa região, Arapongas, fez o repasse e falou, ele pensou assim, mas só esses que estão na portaria? Não, todos precisam receber. O pessoal da atenção de emergência, da rede de emergência, da área de média e alta complexidade. Então, ele fez um documento, um projetinho de lei, e encaminhou para o Legislativo, solicitando um orçamento aí, né, a mais, para poder repassar esse valor para todos os profissionais. Então, Carana fez, Arapongas fez, e o nosso não tem até agora nada. Então, ia ter uma votação, ia mudar, eu não estou sabendo em que pé que está essa situação até o momento, que o Leandro tinha me passado, mas só verbalmente. Eu não recebi nada por escrito, né, por isso que eu fiz o requerimento solicitando uma explicação, porque o pessoal que trabalha na equipe pergunta, quer saber como que está, se vai ter, se não vai ter esse repasse, porque todos os municípios receberam repasse, só a gente não. Então eu peço esclarecimento do executivo, a fim de a gente ter uma resposta da atenção primária e saber o porquê. Ok? Obrigada a todos pelo... A palavra continua em aberto. Só uma questão, vereadora. A 173, ela permitia que fosse feito esse repasse para essas equipes, certo? Sim. Né? E as outras demais equipes, como algum, por exemplo, você estava dando exemplo de Arapongas, que cedeu, a 173 também permite? Permitiu, porque foi feito.
e até agora não teve nada diferente. Que bom, Então, menos mal. eu acredito assim, que o município pode entrar em contato com outros municípios, é que eles tinham o orçamento e daí eles expandiram para todos os profissionais como um mérito, né? Não é aumento, é uma parcela única, acompanhando a portaria do Ministério Porque da a Saúde. gente também teve para todos os funcionários, não era aumento, né? Tivemos aquela Então, infelicidade mas do retorno, né? Isso, mas esse aqui até agora Então, não se teve tomara que realmente não seja depois, né? então, mas teria que entrar em contato com outros municípios para ver realmente. Eu até encaminhei para ele em 17/2, quando foi feito um documento de toda a nossa equipe lá, assinado por todos os profissionais de saúde da nossa unidade, e junto eu coloquei o projetinho de lei que o prefeito de Arapongas fez como um exemplo para ele estudar junto com a equipe técnica para ver o que pode ser feito. Mas a questão mais importante é o seguinte: esse dinheiro está parado na conta e vai ter que devolver se não usar. Então tem que arrumar um jeito, porque a própria portaria já diz que tem que ser devolvido caso não seja utilizado. E a gente tinha uma injustiça, né? Porque se ele está ali, se ele veio para isso, então vamos executar, né? Coloca o requerimento 031 de 2021 em única votação. Os que forem contrários que se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 031 de 2021 em única votação. Indicação 098 de 2021. Os vereadores que abaixo subscrevem vêm, através dessa, solicitar ao prefeito Moisés Soares Ribeiro que faça uma parceria com a Sanepar o projeto ao governo do estado para a distribuição de kits de caixa d'água. Justificativo. Este pedido busca garantir às famílias que possam ter acesso à água nas residências durante as interrupções no fornecimento, que evita a retirada de água da rede de distribuição durante o horário de pico, distribuindo assim para o equilíbrio de todo o sistema. É válido destacar que o Paraná temos um programa Caixa de Água Boa, que proporciona melhores condições habitacionais para as famílias. Grato de contato com a colaboração dessa Casa de Leis, Sabal, dia 21 de outubro de 2021, dos vereadores Israel Aparecido Jesus, Keliane de Aguiar Lúcio e Luiz Donizete de Mello. Coloca a indicação 098 de 2021 em única discussão. Senhora Presidente, peço a palavra. Palavra está com o vereador Israel. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa que nos visita. Quero agradecer os vereadores também, vereador Juliano, vereadores Neves, pela participação nessa indicação. Essa indicação vem de encontro à necessidade, não só nesse momento, que nós estamos vendo várias famílias aí passando por escassez de água devido a uma acontecimento na Sanepar devido à chuva, mas praticamente o ano inteiro as pessoas têm nos procurado, né, devido à escassez das chuvas que aconteceu no ano. E eu procurei meios, caminhos para resolver, buscar alguma forma, de que formas que nós podemos. Quem sabe a maioria das pessoas que chegam até nós não tem caixa d'água na sua residência. Aí, em contrapartida com os nossos deputados, ele nos solicitou, a vereadora Alessandra, que o governo do estado do Paraná, o governo RAP, eles têm um programa do governo sobre caixa de água boa. Então, eles passaram a discutir certinho. Eu falei, eu vou fazer uma indicação, poderia tentar com outras formas de reunião direto com o prefeito para ele falar com a Sanepar. Mas achei melhor de passar para essa Casa de Lei, porque é um projeto entre o governo do estado do Paraná e a Sanepar. Então, há caminhos, há formas, há meios, né? Segundo o que me passaram também, vereador José, que através da assistência social, a gente sabe que tem várias famílias que estão ali no cadastro, eles conseguem, através do governo, essa solicitação de caixa d'água. Quero contar com os novos vereadores. Vocês não pode, vereador? É importante também frisar aqui neste momento que nós não temos conhecimento, às vezes, de muitos programas que o Estado tem. Então, através dos nossos representantes estaduais, a gente está tendo essas informações e agradecer também, né, colocar em consideração os nossos deputados, né, vereador Ribeiro, porque a gente tem esse respaldo deles que estão sempre passando para a gente, o que é importante, porque às vezes a gente não fica sabendo, até porque nós não somos obrigados a saber de tudo também, mas que eles passam através da sua assessoria e junto com os vereadores. É uma honra para mim participar desse projeto. Obrigado. E quando eu cheguei com essa necessidade até o poder público, ele disse que não tem meio, não tem formas do município ceder, mas através desse programa, juntamente com assistência social, é favorável o município ceder juntamente com o governo do estado, aos nossos povos que tanto tem nos procurado nesse ano de 2021. Obrigado, senhora presidente, pela palavra cedida.
A palavra continua em aberto. Gostaria de falar, senhor presidente. A palavra está com o vereador José. Só vou refletir, já é um assunto também, já é meio que passado, até comentei aqui um pouquinho com o vereador, que a gente já acha um processo meio que errado, já é quando se abre um lote para construir casa e não se pleiteia uma caixa d'água na casa, né? A gente já podia sair do projeto da imobiliária aí, pelo amor de Deus, né, gente? O principal da casa é uma caixa. Aí a Sanepar tem esse sofrimento que nós temos hoje, agora a gente depende de fazer um trabalho desse, e sou favorável, vereador, parabenizo pela indicação, e a gente torce que o executivo já faça um levantamento nessas casas, que tantos cobram a gente, né, na questão de água. Hoje, praticamente, de ontem para hoje, o nosso bairro está o dia inteiro sem água. Só que nós temos a caixa, né? Então, entra aí 1 ou 2 dias, o básico, nós estamos amparados. Agora, e quem depende da torneira da rua? Então, isso aí já é um assunto que o prefeito tem que levantar o quanto antes, e através dele, através de Vossa Excelência vereador, sim. E essa indicação ela não traz nenhum, quem sabe, do município, né? Quem sabe, um recurso do município, é diretamente no governo do estado, com a Sanepar que estão solicitando. Tem cidades aqui próximas à cidade de Sabaldi que tem recebido 200, 300, 400 caixas de água para beneficiar os seus municípios. Obrigado, vereador. Sim, vereador, tem que aproveitar esse momento, buscar a solução para essas casas que não foram colocadas quando foi construída a casa, né? Como eu já disse, poderia ter pensado lá atrás. Com certeza isso aí para o governo não se custa barato, porque com certeza vai ser licitado. De repente a casa ela tem estrutura para se colocar uma caixa internamente ou externamente, né? Como que fica a família, onde vai pôr, tem que fazer o alambrado para essa caixa, tem tudo um detalhe. Mas se o governo está oferecendo a caixa, ele já tem solução de como vai ser pôr, né? E eu quero acreditar também que a gente está vendo aí uma demanda, né, de algumas reuniões do executivo, alguns vereadores presentes, já nessa abertura do terceiro canal. Então que esse projeto, né, pelo amor de Deus, já foi aumentado aí o valor para poder ter a participação dos empresários na estação, que pelo menos se pense nessa caixa d'água, né, que não saia sem esse requisito. Pode até faltar outra coisa, mas a caixa d'água é essencial. E a nossa crise de água, do jeito que nós estamos hoje, então infelizmente a gente vê esse rodízio acontecendo, e infelizmente a gente pode chegar até nós que temos caixa a ficar sem água. Então parabenizo, sou favorável sim, e que seja uma indicação de urgência para solucionar o problema de Sabaldi nessa questão de água. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua em aberto. A palavra está com o vereador Brito. Presidente, vereador, vereadoras, organizar a nossa família Israel sobre a educação, em questão, falando de saúde, falando que existe casos que não tem caixa. Acho que até o nosso vereador tem conhecimento. Eu tive uma praça de Conjunto do Primavera. Eu morei 23 anos lá, no Primavera, e nunca foi limpo aquelas caixas. Aquela caixa foi inaugurada em 89, é tudo de amianto. Acho que quem está na saúde aí, acho que tem conhecimento que acha que a caixa de amianto faz mal para a saúde. Então, eu acredito que aquelas caixas, por exemplo, no Primavera, como interessante, caso não tem, lá também teria a troca, a substituição daquelas caixas. Eu muitas vezes subi em cima, se você vê aquelas caixas, as pessoas, olha, tem muita terra, muita sujeira. Até o pessoal da saúde poderia até ver com o prefeito fazer uma limpeza, poderia a prefeitura investir nesse sentido, se não poder trocar, pelo menos limpar, lavar aquilo lá. Eu tenho certeza que todas elas estão na hora de limpar, tenho certeza. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua em aberto. Coloque a indicação 098-2021 em única votação. Os que forem contrários que se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a indicação 098-2021 em única votação. Indicação 099-2021. Os vereadores que abaixo subscrevem vêm solicitar ao prefeito municipal Moisés Soares Ribeiro que faça um estudo ou até mesmo um projeto de lei que incentive aos jovens que estão em busca do primeiro emprego. Com a apresentação desse projeto, tem como principal função o incentivo ao primeiro emprego e apoio aos estudantes em desenvolvimento, reduzindo aqui o caminho do ingresso no mercado de trabalho e que se encontra-se a mais exigente a cada dia que passa, aliviar parte do grande desafio que no município de Sabaldi tem de promover o desenvolvimento social, buscando a redução da significante desigualdade social que ainda assombra os cantos da cidade. Pretende
e ser assim realizada uma integração entre diversas áreas de conhecimento em prol da população. Além disso, tem-se em vista ampliar a valorização dos nossos jovens em diversas áreas, através das oportunidades de adquirir conhecimento e experiência profissional. Grato de contar com os colaboradores desta Casa de Lei, Sabal, dia 21 de outubro de 2021, dos vereadores Israel Aparecido de Jesus, Eliane de Aguiar Luz e Luiz Donizete de Mello. Coloca a indicação 099 de 2021 em única discussão. Senhora Presidente, com essa palavra. A palavra está com o vereador Israel. Talvez quero agradecer aos nossos vereadores que estão juntos nessa indicação. Eu ia entrar com um pré-projeto a respeito desse assunto, não sei se os novos vereadores, inclusive, eu tenho recebido muitos jovens que têm nos procurado e têm pedido a nós um incentivo, um apoio nas empresas. Eu tenho procurado, vereadora Alessandra, algumas empresas que têm esses programas, mas é um programa direto com o governo federal. Uma delas me disseram, mas vereador, você quer que a gente dê a oportunidade, que elas abrem espaço, tem a DJ, tem mercados, né, que o Verona tem, a Supercops, que elas têm um programa diretamente com o governo federal. Eu pedi a eles terem a oportunidade de abrir mais esse espaço. Falei, vereador, mas você pede para nós abrir esse espaço, mas nós queríamos um incentivo do município. Existe também a prefeitura que tem um incentivo, né, aquele pequeno aprendiz, mas é algo limitado. Então eu queria, juntamente com a agência do trabalhador e a prefeitura, visitasse essas empresas, fornecesse alguns benefícios. Tem empresas que mandaram passar nós agentes aqui uma oportunidade, tem algumas empresas que precisassem de algum subsídio do município, que está melhorias, a própria prefeitura entrava em contrapartida com essas melhorias nessas empresas que não sabem. Tem empresas que eles contratam, né, algo terceirizado para ser feito. Quem sabe o município, né, para abranger mais esse espaço e algumas empresas que já fazem esse trabalho, possa oferecer esse subsídio para essas empresas e nós podemos agregar mais jovens. Tem empresas que já estão abrindo a oportunidade para 17 anos, mas tem muitos vereadores de 16, de 14 que vêm nos procurar. Não quero contar com novos vereadores também. De uma parte, vereador, se terminar, eu acho muito importante e conversamos bastante com o vereador Israel, jantando junto, e a importância do incentivo. E eu não vejo também, eu vejo uma grande dificuldade hoje, vereadores e vereadoras, também acima. Por exemplo, se uma pessoa está fazendo, eu tive pela minha filha que está no último ano de faculdade, e ela apresentou o currículo em vários locais, e eu estive pessoalmente na Caimu, né, para conversar, e ela disse, olha, nós não conseguimos encaixar sua filha porque ela não encaixa no perfil. Então, quer dizer, ela tem uma faculdade, ela está terminando a faculdade aí já, agora até antecipa já o AB em fevereiro, e ela não consegue nem mesmo um chão de fábrica, ela está fazendo um chão de fábrica para ajudar o pai a pagar as faculdades e não consegue. Então, eu acho que esse incentivo ao primeiro emprego, ele tem que surgir, e nós temos que dar o nosso incentivo do poder público que possa contratar. A dificuldade que os jovens estão encontrando é muito grande. Primeiro que aos 50 anos está velho no mercado de trabalho, e aos 18 até os 21 não tem experiência, não é contratado. Então é uma dificuldade, sentamos, conversamos muito, né? Quero agradecer também a vereadora e o vereador por termos sentado e visto a necessidade desse povo. E acima de tudo, não só a indicação, mas após aprovar, eu quero, junto com os dois vereadores, entregar em mãos ao prefeito e passar também essa experiência que a gente tem no dia a dia do chão de fábrica e de emprego para os nossos jovens. Obrigado. Em conversa com vereadores também, nós achamos melhor trazer para essa casa. Porque eu percebo que esse mandato, né, graças a Deus, os vereadores se voltaram bastante para o jovem, incentivo através do esporte e também o primeiro emprego. Então, eu quero contar com os nossos vereadores para essa apoio dessa indicação. E como diz os vereadores, a gente está cobrando o poder público. Porque um vereador em uma empresa é um peso, mas a gestão de uma empresa é outro peso. E dá para fazer um subsídio, quem sabe, ampliado, né? Se já tem um programa, amplia o programa, quem sabe, oferecer até alguns benefícios em prol da empresa para que possa agregar mais pessoas dessa finalidade. Senhora Presidente, eu agradeço pela palavra cedida. Palavra continua aberta. Palavra. A palavra está com a vereadora Keliane. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero agradecer ao vereador Israel, ao vereador Luiz, por ter me convidado a fazer parte dessa indicação. Eu acho muito importante, acredito que isso é um passo muito grande aqui dentro do nosso município, né, para impulsionar os jovens no mercado de trabalho, né, incluí-los no mercado de trabalho. É muito difícil conseguir um primeiro emprego, né, e nós temos um parque industrial tão grande, tantas vagas de emprego, e por que não, né, o nosso município dar um incentivo para que os nossos jovens
iniciem sua vida no trabalho aqui dentro do nosso município. Obrigada e peço o apoio de todos. Palavra continua aberta. Coloque a indicação número 99/2021 em única votação. Os que forem contrários se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a indicação 099/2021 em única votação. Indicação 100/2021. Vereador, que essa subscreve vem solicitar ao prefeito municipal Moisés Soares Ribeiro que faça um estudo ou até mesmo um projeto sobre a implantação de um viveiro municipal no município de Sabaldi. Justificativa: a ideia de implantação de um viveiro municipal consiste na produção de mudas de espécies nativas, social e econômica das florestas nativas, bem como integrar a comunidade na construção de um processo viável de recuperação do meio ambiente. Os visitantes poderão conhecer todo o processo de produção de mudas. Também a importância da formação de restauração nas áreas verdes e seus benefícios para a qualidade de vida. Com a implantação deste viveiro, espera-se que as mudas produzidas atendam às demandas de conservação e a recuperação das áreas verdes do município. Grato de contar com os colaboradores dessa Casa de Leis, Sabaldi, 22 de outubro de 2021, do vereador Isael Aparecido Jesus. Coloque a indicação número 100 em única discussão. Senhora Presidente, com essa palavra. A palavra está com o vereador Israel. Olhando aqui o número de indicação, né, número 100, a única arma que o vereador aqui é de fazer indicação da vereadora Aguinaldo, requerimento para projeto, mas enquanto vai chegando até as nossas necessidades, nós vamos realmente com os vereadores. E essa necessidade, eu vi, sou muito de estar visitando as secretarias, eu tenho visitado ultimamente a CESUM, a gente se vê, vereador Aguinaldo, muitas compras de águas. O nosso município é um município que já tem crescido. No passado, vereador, tivemos um município de Viveiro, que eu lembro que eu ainda não sou tão velho assim, um pouco mais de 20, que a gente visitava muito esses viveiros, a forma do preparo da muda. E eu pensei bem, analisei, conversei até mesmo com a doutora Andréia, que avaliou a indicação, e coloquei essa indicação e achei que era viável, vereador Alessandra, até o momento. Se fala tanto em meio ambiente, preocupação, fizemos aqui uma indicação sobre caixas d'água, mas nada mais melhor do que cuidar do meio ambiente. E eu achei viável que no momento é que o poder possa ver um projeto, né, de uma criação do viveiro no município da cidade de Sabaldi. Tivemos no passado, eu não sei por que não fazer parte da gestão, o que isso terminou naquele momento, mas acho que o momento é viável, e mais uma vez o prefeito analisar, quem sabe, com a CESUM, uma cidade que cresceu, e a gente vê que possa estar até mesmo, a gente vê tantas árvores sendo cortadas, aí não vê substituição, mas através desse viveiro é notável que possa estar acontecendo. Uma parte, vereador, de parte do vereador, não ficar pedindo. A importância também que a gente vê que com esse viveiro, como nós tínhamos um viveiro em Sabaldi, que muitas regiões, inclusive vinham pegar nossa na época, eu me lembro, mostrar também por levar, né, as crianças a aprender ali, né? Nós tivemos, falando, quando se fala, vereador Beto, de meio ambiente, então nada melhor do que ensinarmos na prática, né? Ensinarmos na prática a própria criança ali dentro daquele viveiro. E claro, harmonizar nossa cidade novamente, né? Porque nós aqui, se você depender de uma árvore aqui na área central, principalmente na área central, para você encostar um carro durante um dia para a sombra, nós não temos mais. Então, parabéns mesmo pela sua indicação. E a aprovação dessa educação também com esse viveiro, a gente vê também que pode ser restaurada as áreas verdes do nosso município, que beneficia a qualidade de vida dos nossos áreas. Interessantíssima essa indicação 6. Eu lembro no passado, além do viveiro, né, no começo dessa gestão, eu lembro nós comentamos sobre um lavador, uma borracharia. Então, o próprio município deveria assumir as suas responsabilidades do trabalho, além do viveiro, né? Vários outros trabalhos que a prefeitura no passado exercia e hoje tudo se compra. Tem que fazer licitação para arredar um pneu, tem que fazer licitação para lavar um carro. Por que o município não assume tudo isso? O município assume o seu trabalho.
Entendeu? Não só ela área, várias áreas, que hoje é tudo comprado, que o município poderia fazer. Obrigado, né? Então, a gente tem a aprovação dessa indicação. E quando chegar lá no Poder Público, ele possa avaliar, juntamente com o seu secretário, a necessidade que nós temos no Viveiro Municipal, nesse momento tão crítico que a natureza tanto clama por nós. Obrigado, senhora presidente, pela palavra que você disse. Palavra continua em aberto. Uma questão que tem que ser muito bem observada, quando o vereador colocou a questão, né, das multas, que nós estamos vivendo no município, algumas pessoas vêm conversar comigo, eu estou estudando todo esse caso, é a questão do desmatamento, principalmente onde nós tínhamos aqueles locais onde tem minas d'água à flor da pele. Estamos com um problema seríssimo no município, e estão cada vez mais arrancando tudo e as minas estão secando. Uma vez que essas minas secam, praticamente elas não voltam. E toda essa água depois ela vai fazer falta. Tanto é que nós já estamos vivendo a plena bacia amazônica, na bacia amazônica, algumas regiões que eles também não têm mais água. Então é assustador ver essa questão. Então, diante de toda essa situação que nós estamos, a gente sabe que o vendaval que nós tivemos no sábado, o vento acha caminho, ele atravessa. Por isso que a mata é tão importante, porque ela consegue segurar, né? Então, essa questão cada dia é mais forte dentro dos municípios da necessidade de reflorestar, de plantar, de acudir o meio ambiente. Né? É muito sério isso, muito sério mesmo. E nós precisamos de uma campanha seríssima em cima disso dentro do município. Coloque a indicação número 100 de 2021 em única votação. Os que forem contrários que se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a indicação número 100 de 2021 em única votação. Indicação 102 de 2021. Os vereadores que abaixo subscrevem vêm por meio desta indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Moisés Soares Ribeiro que seja feita 2 salas de aulas na escola municipal Professora Neida de Assis Brasileiro. Justificativo. Em visita à escola, nós vereadores constatamos, de acordo com as explicações da direção escolar, que é urgente a necessidade de 2 salas. Uma para a biblioteca, pois os livros estão em uma sala, onde funciona a sala multifuncional e também sala especial, além de ter outros materiais guardados no fundo da mesa. Com a questão da pandemia e a necessidade do distanciamento, é preciso maior espaçamento. Outro problema que a escola enfrenta é o espaço para as aulas de reforço, pois não há sala disponível. Sabemos que com a pandemia há defasagem de conteúdos e aprendizagem de muitas de nossas crianças, sendo que o espaço para o atendimento é o refeitório ou o pátio, onde há muita movimentação, prejudicando a concentração e a aprendizagem. Após a constatação, foi conversado com o senhor prefeito sobre o fato de este estendeu a nossa preocupação, pois a Escola Municipal Professora Neida de Assis Brasileiro atende mais de 300 crianças e em uma faixa etária que não pode haver números elevados de alunos em sala de aula, pois o atendimento de mediação entre professor e aluno se faz no imediato. Ciente de boa visão que a administração tem sobreadequação dos espaços escolares para melhor atendimento dos nossos educandos e de melhor viabilização do trabalho de nossos professores, pautamos pelo atendimento dos novos edis para esta indicação, e assim formula, visa o bom atendimento dos nossos munícipes e ali estão em busca de conhecimento. Sábado, aos 22 dias do mês de outubro de 2021, dos vereadores Israel Aparecido de Jesus e Lula Regina Valdes. Coloca a indicação 102 em única discussão. Senhor presidente, peço a A palavra. palavra está no vereador Aguinaldo. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, aos funcionários desta casa, aqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir.
Eu queria aqui parabenizar a todos pelas indicações que fizeram para o projeto, os vereadores, requerimento, enfim, mas essa indicação aqui, vereador Israel e senhora presidente, vereadora Leila, eu lutei muito por essas duas salas de aula naquela escola. Então, parabéns pela essa indicação. Ali está muito fácil de fazer duas salas, está no jeito de fazer, lá no final, lá. E fica bom, é necessário. O município nosso vem crescendo, né, vereadora? E nós precisamos de sala de aula. Então, novamente, aqui queria deixar aqui minha gratidão pelo que vocês fizeram dessa indicação novamente. Eu estava falando aqui, vereador Israel, o quanto que eu pedi para fazer essa sala de aula. Nós é necessário fazer, né? A escola nova, né? Escola bonita, e é necessário fazer sim. Vem crescendo e faz se construir ali, eu tenho certeza que irá fazer. E daqui a uns tempos vai faltar a sala de aula. A senhora presidente, você foi professora e você sabe o quanto que é necessário a sala de aula, né? Então, novamente, parabéns para vocês pela indicação, tá? E com certeza tem meu apoio nessa indicação. A palavra continua em aberto. Senhora presidente, pessoal. A palavra está aqui dentro do Israel. E também, vereadora Leila, que me deu essa oportunidade de fazer parte dessa indicação. Nós, no começo do ano, nós conseguimos um recurso para aquela escola, vereadora, juntamente com a vereadora Leila, e nós achávamos que poderia ser para a construção, veio um recurso para a reforma, que não pode entrar na criação. Também nós conversamos com a diretora Sandra, até fiquei contente no começo, até usei minha fala dizendo que viria para essa finalidade, que era a criação, e não veio para a reforma, que vai ser mexido no tempo. E uma visita juntamente com a vereadora Leila na escola, ela passou de novo, nós vimos, ela tinha passado a necessidade, nós vimos a necessidade, a forma que as crianças se encontravam no aperto, né, vereadora presidente? E aí a gente viu que realmente há uma necessidade. Eu acredito que ainda tem alguma parte aí, algum montante da educação que possa ser usado para ainda ter alguns subsídios, alguma coisa aí. Quem sabe o poder público chegando nessa educação lá possa, juntamente com a Secretaria da Educação, fornecer, que acho que a sala hoje, que 100 e poucos mil, já resolve o problema daquelas escolas. Obrigado, senhora presidente, pela palavra. Bom, como eu fui professora, eu vou passar para vocês bem claro como está a situação ali, né, que a gente constatou. Eu já trabalhei naquela situação. O professor trabalha. Essa que é a verdade. Quando ele entra na sala, tem o aluno, não importa, ele trabalha, ele entra para trabalhar. Não há queixa do professor, porque o professor é assim. Mas há necessidade de você adequar o ambiente para que a criança seja acolhida dignamente, né? Então você entra na sala. A sala tem prateleiras de livro aqui, prateleiras de livro ali. No fundo está dividida com outras estantes. Lá no fundo tem um monte de caixas amontoadas. As crianças estão nessa parte aqui. Então de manhã funciona multifuncional, que é uma forma para atender as crianças com alguma necessidade, e sala especial. E à tarde funciona uma sala normal, uma turma normal. Então veja a questão como está. Os outros alunos que precisam de reforço ou vão para o refeitório ou vão para o pátio. E a gente sabe que criança vai para o banheiro toda hora, o funcionário tem que caminhar, muitas vezes tem que limpar um banheiro, tem que limpar um espaço, então tem aula. A gente sabe de tudo isso. Então é preciso adequar o espaço para que tenha essas duas salas de aula para desafogar a situação, né? A gente sabe que o nosso município ficou aí parado muito tempo em questão de construção de salas, que agora está tendo uma guinada aí de extrema necessidade, que precisa mesmo para poder atender a demanda, e ali também há essa necessidade. Como o vereador Israel colocou, nós conseguimos aquela verba, fomos lá junto com o engenheiro, fomos lá junto com o prefeito. Por quê? Porque aquele pátio é muito baixo. O calor ali, como aquilo lá é de eternite, é sufocante às 10 horas da manhã. Então aquilo precisa ser levantado, né, para que haja maior ventilação e as crianças possam, então, respirar melhor. Imagina no verão às 2, 3 horas da tarde, né? Então, é uma coisa que não é justo. Então, diante disso, ficou acordado que seria feita essa parte lá, na questão do telhado, e a gente já falou com o prefeito e pediu essas duas salas
que é uma necessidade. Então a gente pede o apoio de vocês também nesse sentido. A palavra continua em aberto. Terceira palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador José. Importantíssima indicação, com certeza pode contar com o meu apoio. Assim que foi comentado pela presidente dessa casa, até os vereadores lembram que eu tinha feito um pedido ali para a reforma do centro comunitário, na época ali do Ambev Sabório, e nós pedimos para poder pelo menos fazer uma forração naquela cobertura baixa ali para poder segurar um pouco a caloria. Porque é outra história, como que se faz um projeto assim e não se pensa no que pode ocasionar depois, né? Porque ali realmente é quente. E a gente sabe que na gestão passada, a direção que administrava sempre cobrava a Câmara, né? Precisa de sala, né? A gente não tem almoxarifado, isso já vem se alastrando. E a nossa capacidade hoje já é maior de aluno, tem que ser feito algo, vereador. Tomara que não fique somente na indicação, que ela não vá para uma gaveta, né? Que ela tenha bons olhos da administração de investir na escola, né? Como foi dito, talvez no passado, na nossa época, as escolas eram bem diferentes, mas hoje a modernidade está aí, temos recurso para estar fazendo isso daí. Infelizmente, a lei, o processo, o projeto, a licitação acaba quase um mandato inteiro para você simplesmente conseguir fazer 2 salas. Os vereadores lembram que na gestão passada, onde o vereador Aguinaldo era o vice-prefeito, o quanto foi difícil para conseguir aquela sala no CNEI, já era de necessidade para poder receber 25 crianças por sala, né? Então se torna em 2, 3 anos para a gente poder conseguir, né? Então eu apoio a indicação, tomara que aí o prefeito tenha uma visão ampla de poder executar essas salas, resolver esse problema e também assim, e acreditar também aí que o secretário acabou passando numa fala com a gente, que o primeiro objetivo dele seria já levantar essa cobertura, né? É desmanchar o que foi feito, investimento, para poder resolver o problema. E isso vai gerar gasto, vai gerar transtorno, porque não é simplesmente levantar, né? Tem que desmanchar e recomeçar. Mas foi feito dessa maneira, vamos refazer e vamos melhorar. E tomara que essas salas possam sair. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua em aberto. Coloco a indicação número 102 de 2021 em única votação. Os que forem contrários que se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam em comissão. Está aprovada a indicação número 102 de 2021 em única votação. Indicação 03 de 2021. Os vereadores que esta subscrevem vem solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Moisés Soares Ribeiro, que faça melhorias no cemitério municipal, atendendo às necessidades da população e das igrejas locais, referente aos momentos de orações que acontecem em dias de finados. Justificativo. A indicação se faz necessária, pois esse pedido vem de encontro com o anseio de nossos munícipes e que nos seus finais de semanas vem visitar seus entes queridos. Trata-se de rampa na entrada municipal, pois o seu declive tem uma caída muito baixa, dificultando a subida das pessoas, principalmente as mais idosas, e com isso é necessário um corrimão, facilitando o acesso dos nossos municípios, dos munícipes ao local. Aproveitando também em nosso anseio que se faça melhorias nas ruas dentro do cemitério, colocando no local pó de pedras, deixando o acesso aos pedestres limpo e organizado. Também indicamos ao Executivo que seja colocada uma tenda para a celebração de missas que acontecerão às 9 e também às 17 horas no dia de finados, e também para que seja feito cultos e demais denominações. Ciente de nossas indicações, favorece o bem de nossa população e visitantes, pedimos o apoio dos novos edis para que seja aprovada essa indicação. Sabato aos 22 dias do mês de outubro de 2021, os vereadores Israel Aparecido de Jesus e Leila Regina Paveles. Coloco a indicação 103 de 2021 em única discussão. Senhor presidente, eu peço a A palavra. palavra está com o vereador Aguinaldo. Novamente aqui queria parabenizar a senhora presidente e o vereador Israel de tudo isso aí que vocês o colocaram, com certeza vai melhorar em muito. Nós não tínhamos um banheiro decente, hoje nós temos. Uma coisa que eu briguei muito, senhora presidente, vereador Israel, foi para que se erguesse os muros do cemitério. Até nós comentamos isso uma vez, não é questão de roubo, mas não é tanto para roubo, né? Que fica mais
tira aquela visão ali, né? E também poderia estar incluindo isso aí. Na época, eu me lembro que eu cobrei muito de fazer isso daí, e falei, mas não precisa desmanchar, não precisa desmanchar aquela você só rasga, faz o volume e você segue para cima. Ninguém vai bater para derrubar o muro, né? Então, novamente, vocês têm o meu apoio nessa indicação, com toda certeza. Parabenizo novamente por essa indicação e tudo aquilo que vocês disseram, se desse para implementar um aumento naquele muro, ficaria melhor ainda. De uma parte, eu acho de muita valia aí no mandatos passados, dos vereadores que estiveram na gestão SAD, que eu estou falando, foi feito pedidos, né? Nossa, inclusive, em volta da sensibilidade. E que a gente vê a dificuldade que é dentro de um cemitério para quem faz o uso de cadeira de rodas, de um andador, e que tem vontade de ir lá visitar o seu ente querido. Então, que seja, eu até digo mais, que seja colocado agora, junto lá, que vem do Cinebar, que seja feito uma pequena lama asfáltica em cima daquele pedrisco, para que possa, sabe, dar mais acessibilidade a cada um. Então, parabéns aos senhores, a eles, propositores da indicação, e além da indicação, pode contar comigo para estar cobrando o Poder Executivo e o secretário da pasta. Obrigado. Eu me lembro quando, no primeiro mandato, nós estávamos com o vereador e o vereador André, o vereador Brito pedia muito banheiro no cemitério, né, vereador? Talvez você possa estar falando, se eu estiver mentindo, mas não estou mentindo, você cobrava na época, né? Então, assim, melhorias vem fazendo, vem acontecendo, eu tenho certeza que o senhor prefeito Moisés também estará fazendo as melhorias cedo, vereador. Não, realmente, não só a administração, a gestão anterior também já melhorou muito o cemitério. Sempre foi lutado para fazer alinhamento das carneiras. Você pode ver até hoje que eles estão tendo problema lá dentro e não tem as plaquinhas, porque a gente tem um livro ali, tem um número das plaquinhas da sepultura. Então você conhece a família através das indicações que tem tudo certinho no livro lá. Inclusive no velório que eu tive lá, conversando com quem foi, eles foi tentar mexer numa carneira lá e parece que a família está vendo um processo em cima do município. Olha para você ver, uma carneira que eu acredito que dava uns 30, 40 anos atrás e foi sepultada alguém lá, você deve conhecer lá. Então eles têm muita dificuldade também, não só em muros, as coisas. Seria interessante também a questão das carneiras, algumas carneiras abandonadas, estão tentando localizar a família, mas não é fácil. Porque as plaquinhas desapareceram, tiraram, jogaram, então foi muito difícil. Mas o cemitério melhorou muito, gente, muito mesmo. Muito obrigado. Eu estava lá, né, fazendo a visita, porque eu gosto de ir lá assim, uma horinha que dá, sozinho, enfim. E encontrei um morador e começou a tomar um pouco, tinha sujeira, gente, se for para limpar folha de árvore, tem que ficar um lá e limpar todo dia, não consegue. É que eu falei, gente, é complicado essa questão de folha, e o cemitério tem que ter árvore. Chega um dia de finado, um dia de sol, tem que doer, ficar lá dentro, se não for as árvores, né? Então, mas, assim, uma boa também não criticou, sabe? Mas comentou, falou, se for para ficar uma pessoa para varrer todas essas folhas, essas coisas que caem, tem que ficar um aqui o dia inteiro, todos os dias, não vai dar conta, né? Mas no demais está assim, está bem cuidado. Eu falo assim, hoje, em vista do que já teve o nosso cemitério, está bem cuidadinho e com certeza fará as melhorias cabíveis. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua em aberto. Gostaria de falar, senhor presidente? A palavra está com o vereador José. Tomara, vereador, isso aqui já é algo que é nossa obrigação do município contemplar essa, vamos dizer a palavra certa, uma revisão, não que seja somente em finados, mas no processo do ano, sempre está cuidando, os banheiros, água, enfim, esse recado que eu acho importante. Que vem de encontro ao pedido passado com a início da indicação de quando a gente começou o nosso período da Câmara, e até tive, eu vou falar, um pré-projeto do Executivo no esboço daquele altar. Eu vi que foi comentada a indicação sobre colocar tenda. Infelizmente, né, se nós tivéssemos atendido o pedido daquele altar, com certeza a gente estaria fazendo as nossas missas de segunda-feira, estaria sendo ali, claro, que ao respeito da pandemia. Mas vai ser colocar essa tenda e depois vai ter que retirar. Mas em conversa com o Executivo, fiz essa cobrança para ele dessa indicação, ele me mostrou o desenho e ela vai ser espaldada. Ela está sendo estudada sim, independente da religião que for. Quem quiser prestar culto ali aos nossos entes queridos vai ter um altar
né, para a gente poder levar a Eucaristia, né, o corpo e o sangue de Cristo, um lugar adequado para poder a gente fazer a nossa celebração. Fiquei muito feliz com a posição dele, de estar aí com bons olhos para fazer esse altar, tomara que saia, né? Enquanto isso, eu acredito que agora de finados, colocando essa tenda aí, vem atender aí a necessidade dessas missas que vai acontecer ali, né? Uma vez no ano que acontece isso, né? Só que eu vejo assim, independente de religião, o amor e o carinho que a igreja tem com os entes que já se foram, né? Precisa de oração, precisa da gente que ficamos aqui, e ali é o momento que a gente reflete aonde todos vão estar um dia, e quando a gente não está, a gente tem a nossa obrigação de cuidar daquele espaço ali. Então que isso aconteça, vereador. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua em aberto. Vai estar com a vereadora Alessandra. Essa questão do cemitério, parabéns vocês pela indicação, é um problema do nosso município. Entra a gestão, sai a gestão, também é um problema. Porque ele não tem um sistema de drenagem adequado de chuva, de água. Aquele muro você ergue, ele desaba porque a água escoa tudo por ali, né? Porque o sistema de drenagem tem galeria, nada, então ali é complicado. Tanto que ele arrasta a terra e vai e leva até aquela rua do problema lá, né, na Olímpio Marques. Então, ali é um problema sério, porque eu acho que não foi feito um planejamento adequado na época e agora é um problema. Então, isso é uma prioridade do município, é uma prioridade do executivo para nós estarmos cobrando essa situação. Nosso município não tem tantos problemas graves, mas ali é um problema grave. E o cemitério vai precisar sempre de melhorias. Uma época o banheiro, outra época, né? Então tem que estar com os olhos atentos ali. Importante, estar lembrando o executivo, né? Dessa necessidade. E a gente está sempre cobrando, porque é importante. E não fica o fim do mundo de tão caro, né? Devagarinho, investimento, o outro, e as coisas vão acontecer. Inclusive, esses dias atrás estive lá, a questão da distribuição de água para o pessoal lavar a sepultura. É muita pouca torneira. Acho que até a gestão passada foi até pedido para distribuir mais torneiras. Tá? Outra coisa, me lembro no passado, não me lembro qual prefeito, tinha um funcionário lá que mantinha aquele cemitério muito limpinho. Hoje, quando Deus chama alguém, aí todo mundo corre lá, varrer o cemitério, fazer tudo. Não é crítica. Tem que manter sempre limpo, entendeu? Não custa nada. Mas falecer alguém, o cemitério fica bonito. Quer não manter um cemitério da forma que todos os finais, você chegar lá, está limpinho, está pintado o muro, depois esquece? Não, vamos manter ele como se fosse todo dia fosse de finados. Obrigado. Sim. É muito importante, né, os olhos de todos ali, porque é o local final, o local da despedida, né? A gente quer que seja com estrutura para suportar, receber gente, receber o pessoal. É tão terrível você estar ali no velório, o pessoal precisa usar um banheiro, não tem um banheiro para ser usado, né? Às vezes está longe ali da capela mortuária. A gente está tentando com o nosso deputado para ver se consegue uma ajuda para fazer uma ampliação na capela mortuária. Federal a gente não consegue porque federal não libera para a capela mortuária, não tem recurso. Então a gente está tentando com o Estado, ver se a gente consegue alguma coisa, fazer outra sala de velório, porque o nosso município já comporta, né? Para fazer daí 2 velórios ao mesmo tempo. Então, para poder trazer um pouquinho mais de acalento às famílias, esse momento, né, triste, de dor, que todos nós vamos passar, né? Obrigada a todos. Eu estive no cemitério essa semana, porque uma coisa que chamou a atenção, né, Celso, tinha conversado com o vereador Israel, nós levantamos aqui os dados que nós temos aqui de sepultamentos a partir de 1955. Certo? Antes disso, tudo ia para a documentação em Arapongas. Aí eu fiquei muito curiosa, eu fui fazer um levantamento nas sepulturas para ver qual a data da sepultura mais antiga. Tem sepultura lá que a gente não consegue mais ver nada. Mas a que eu encontrei é 1950. Então veja, isso é uma coisa histórica, né? É uma questão da história do município. São os nossos entes queridos que estão lá. Então nosso município ele funciona muito antes de 1950. É bem antes de 1950. E agora é que nós vamos conseguir a matrícula desse cemitério. Porque até então está sendo feito todo o levantamento, está tudo encaminhado, praticamente certo para que haja a passagem então desse cemitério, que é da Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná para o município de Sabaldia. Porque até então essa questão não está regularizada, né? E aí, antes do prefeito viajar também, eu e o vereador Israel conversamos com o prefeito a respeito dessa indicação, porque como ele ia viajar, para já deixar algumas coisas, né, organizadas. Também conversamos com o Paulo Sérgio. Então, a tenda vai estar lá, hoje já colocaram pedras lá no local para ajudar. A questão dos corrimões, não sei se vai dar tempo de fazer, mas vão tentar fazer. Essa questão de melhoria das ruas vai vir com o tempo, que tem, como já foi falado, tem que fazer uma mudança grande lá e há um planejamento para isso também, né? Essa é uma necessidade a longo prazo. Então, muitas coisas que a gente pediu na indicação já estão encaminhadas, graças a Deus, porque o nosso prazo está aí, finado está muito próximo, né? Coloco a indicação número 103 de 2021 em única votação. Os que forem contrários que se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a indicação número 103 de 2021 em única votação. Indicação 04 de 2021. Indica ao prefeito municipal que adquira um veículo utilitário para o transporte de merenda escolar. Justificativo. Indica ao prefeito municipal de Sabaldia que adquira um veículo utilitário apropriado para o transporte de merenda escolar. A indicação se faz necessária porque, no momento, não há um veículo adequado para o transporte da merenda escolar e o município apresenta recurso financeiro disponível para essa aquisição. E será de grande valia ao setor responsável, trazendo melhor qualidade ao serviço e aos servidores envolvidos nesse trabalho. Por fim, demonstrada a finalidade da presente indicação, conta-se com a aprovação do Eglégio Poder Legislativo. Sabaldia, 25 de outubro de 2021, dos vereadores André Luiz da Silva, autor, Alessandra Valério, vereadora coautora, e José Aparecido Souza, coautor. Coloque a indicação 104 de 2021 em única discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Lá está com o vereador André. Fiz essa indicação, mas não é desconhecido nessa casa, que eu já estive aqui, né, citando a importância desse veículo, porque quem sabe, quem já visitou, ele vê que o transporte é feito com aquela Kombi. É uma Kombi boa, mas é uma Kombi muito antiga, né? E é muito difícil se dirigir aquela Kombi lá. Até inclusive as mulheres, agora eu estou ali ajudando a entrega, não era um serviço meu, mas eu quis ali ajudar, porque quando o funcionário Cláudio trabalhava lá, quando tinha bastante merenda, eu já ajudava ele, que eu via dificuldade nas minhas horas lá, que eu estava na secretaria esperando. Quando não tinha uma viagem ou outra, eu ia ajudar ele, porque ele tinha uma demanda muito grande de merenda, principalmente na segunda e na terça. E já teve vezes que ele teve que dar várias outras viagens para a Kombi. A Kombi é difícil de dirigir, a gente tem que pôr força ali no volante. Só que não é uma Kombi ruim, é uma Kombi boa, que dá para ser utilizada ainda em outras áreas. Mas eu acredito ali que, até inclusive a gente, naquela reunião que todos os vereadores participaram, eu já tinha feito essa indicação verbalmente para o prefeito, e ele prontamente aceitou, e eu quis aqui formalizar ela por escrito. Eu já conversei com a secretária também, porque a demanda hoje da merenda escolar, agora em pandemia, já está ficando bem lotadinho para a Kombi. E quando voltar às aulas normal, se o executivo conseguir fazer essa compra de um veículo utilitário, poderia ser uma van furgão. A gente tinha comentado até de uma Fiorino, mas se fosse uma van furgão, não precisa ser daquela autônoma. Se fosse daquela tipo Peugeot que tem no hospital ali, furgão, com portas no fundo e duas portas do lado nas laterais, a pessoa que for, o funcionário que for assumir esse trabalho, eu até gostei de participar, estou participando ainda ali ajudando na merenda, porque está sem gerente de merenda, né? A nutricionista que está organizando, juntamente com a funcionária dele, que é a supervisora de ensino, e eu estarei ajudando elas também nessa questão, até que se coloque um funcionário ali responsável. Eu até gostei de participar porque
Antigamente a gente já via essa necessidade e agora mais ainda, né? Porque as meninas precisam dirigir aquela Kombi, não é fácil, é difícil dirigir, não tem como. Então, eu até gostaria até de, nessa fala, agradecer o funcionário Flávio, né, que está lá ajudando o Laércio lá no esporte. Ele tem me ajudado muito esses dias, né, por questão de falta de motorista. Eu estou fazendo algumas linhas diferenciadas para não usar mais motorista, e ele tem me ajudado muito na entrega de merenda, entrega de materiais escolares, que é feito na Kombi. E acredito que o prefeito já aceitou e ele falou que tem como fazer essa aquisição. E eu até inclusive conversei com a secretária, e eu acredito que já por esses dias já vai ser feito os orçamentos, né, para conseguir adquirir esse veículo, que será de grande valia ali para o setor da merenda. Né, vai ser muito bacana o veículo, um veículo livre ali a traseira, né, e ainda dá para carregar até 3 pessoas na frente, e vai ser uma logística mais adequada, mais rápida e até mais confortável também, né, e um veículo que vai atender também a demanda, como os vereadores citaram aqui agora. Vai ter que aumentar a sala de aula, está aumentando a escolinha nova, vão ser, era 4 escolas, era 4, o município e a PAI, que atende também a merenda escolar, agora vão ser 6, né, vai ter mais a escolinha Ermelina. Então eu acredito que esse veículo, a partir do ano que vem, ele vai ser muito utilizado. E a pessoa que for também, né, fazer todo esse trabalho vai ter um conforto melhor para trabalhar, uma agilidade melhor, né, até inclusive para a questão de merenda, que tem merenda que tem que ser rápido, tipo alface, né? A alface tem que ser, chegou, tem que se entregar. Então eu acredito que vai ser uma agilidade melhor, vai ser um espaço melhor para atender a demanda. Então eu quero aqui pedir mais uma vez, é lógico que todos os vereadores já estavam na reunião, eu citei verbalmente já para o prefeito, que ele concordou, até inclusive ele que aceitou até colocar no... Ele falou que se desse tempo aceitaria colocar até naquele orçamento de crédito suplementar já, mas não deu tempo, e eu acredito que possa entrar agora para que, se possível, até o ano que vem, né, adquirir esse veículo vai ser de grande valia ali para a merenda escolar do nosso município. As crianças vão ser bem atendidas, os alimentos não vai ser, né, não vai se estragar e vai poder fazer uma logística mais rápida para atender todas as escolas. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua aberta. Coloque a indicação número 104 de 2021 em única votação. Os que forem contrários que se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a indicação número 104 de 2021 em única votação. Passamos então. Tem mais nada a mostrar, né? Sem mais. Passamos então para a terceira parte da reunião, assuntos pessoais. Deixo a palavra livre para quem quiser fazer uso da mesma. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador André. Senhor presidente, eu quis pedir fazer mais uso dessa palavra na terceira parte. Também aqui para agradecer o José e a Alessandra. A Alessandra estava ali na câmera, foi que não sei qual dos outros foi feita a digitação na correria que eu estava, não pude. Ela saiu na minha autoria aqui, né, que eu falei com a secretária que eu estaria fazendo por escrito. Quero agradecer os vereadores, o apoio dos vereadores também, e dizer que se eu fosse prefeito e tivesse uma Câmara que nem essa aqui, e pegar só esses pedidos desses vereadores e atendesse, o prefeito seria muito feliz, porque os vereadores estão aí nos olhos em todo o território do município aí. Eu quero agradecer também o pessoal da Defesa Civil, né, que teve bastante trabalho aí nesse temporal que teve. Conversei com o Guilherme, conversei com o Marquinhos, ali responsável pela Defesa Civil. Eles tiveram muito trabalho, até inclusive ontem e hoje os caminhões do município e a máquina ficou ocupada praticamente o dia todo, né? Levando galho, levando tronco de árvore, caída, né? Fazendo toda a limpeza em geral na cidade. Eu queria agradecer também
o secretário Valdir, que eu liguei hoje para ele, falei que não tinha mais condições de passar naquela estrada ali do Belanção, a partir da ponte, né, o nosso lado aqui dá para passar, dá para se transitar ainda, as pedras ainda estão firmes ali, só que acidente deu uma escapada nas pedras, mas ainda está assim, ainda em um bom estado. Mas do lado de lá da ponte não tem condições, infelizmente. Eu sei, eu até falei para ele que é difícil, a gente conversou com o prefeito para fazer melhorias ali, né, o prefeito passou essa situação que seria lá em Holanda e tal, mas eu pedi para ele se ele não possa estar fazendo um trabalho aí, e ele falou que veria se daria para ser feito amanhã, porque não tem condições de transitar. Como a gente passa com o ônibus escolar lá? Se não tiver condições, como nós vamos buscar os alunos do lado de lá? Então eu acredito que a máquina possa fazer sim, né, pelo menos passar a máquina. Nem que não for colocar pedra, nada, mas pelo menos dar uma ajeitada na estrada ali, porque se alguém passar lá agora e ver como que ficou a estrada dele lá, não tem como passar, parece que não é estrada, porque ele fez umas valetas. E eu fiquei muito feliz, senhora presidente, que eu não vi aquela cena e eu vi a senhora citando a respeito das minas, né, que tem gente que é preocupada, que tem, os agricultores estão empurrando as minas, acabando com as minas. E né, tem coisas boas, a partir dessa tempestade que teve bastante estrago, mas eu vi ali, passando naquela estrada, o nascimento de várias minas que tinha ali, que tinha secado. Até na beirada da estrada, na hora que você passa a ponte, formou uma mina grande ali. Eu passei ali hoje, eu até parei ali um pouquinho, eu peguei um pouquinho na água também. Estava saindo ali forte. E a gente vê ali que na beirada ali do Belanção, ali do rio, surgiu vários, né, ainda minador. Hoje está bem seco, mas quem descer para lá vê que tem bastante mina. E naquela propriedade ali mais para cima, um pouquinho onde que morou ali o sogro do Hélio Furlan, ali sempre, né, tinha uma água ali que jorrava ali e tinha secado fazia tempo. E hoje eu passei lá, a partir da chuva para cá, eu passei lá e vi que ainda está forte a mina ali, passando ali naquele corredor. Então, né, eu fiquei muito feliz de ver aquela cena. Acredito que em vários lugares do nosso município apareceu, né, esse tipo de cena, e que é muito bonito, que é difícil. Eu lembro que eu vim do sítio e a gente morava numa propriedade, né, no Vale do Ivaí, quando a gente era pequeno, e quando chovia, assim, qualquer chuvinha minava no terreiro, minava aqueles minadorzão do terreiro. Era muito fácil a gente ver isso. Hoje, se eu falar para minha filha nem sabe o que é isso, porque vê como que está sendo a realidade do nosso município, né? O ser humano vai desmatando, vai acabando. Então é muito preocupante isso aí. Quero parabenizar todos os vereadores pelas indicações, e quero dizer que se um dia eu tiver a oportunidade de ser prefeito, eu tiver uma câmara que nem as vossas excelências, eu vou tentar realizar o máximo possível, porque eu vejo que os vereadores estão bem empenhados aí nas áreas do município, e que são projetos, são requerimentos, são indicações que precisam ser executados de momento para que a nossa população, né, seja bem representado, seja, né, que o recurso vai sim ser voltado à população, como todos aí querem, e acredito que o prefeito, né, também quer. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra continua em aberto. Pessoal, senhor presidente. A palavra está com a vereadora Alessandra. Essa terceira parte, não posso deixar de comentar uma situação que foi muito difícil essa semana, muita reclamação da população toda, a questão da falta de água, né? Tem uma nota dizendo que está com problema na energia, né, para poder gerar abastecimento. Então, é uma coisa que lamentável, porque quando não tem água, não tem luz, então um dia falta água, outro dia falta luz. Então a nossa situação é bem triste de saber que agora os reservatórios são cheios de água e não tem energia para mandar na cidade. Eu sei que é discussão para 3 dias, mas é só um comentário e dizer que entristece muita gente essa notícia. Okay? Vereadora, essa questão que você está colocando foi uma preocupação bastante minha, né? Tanto ontem quanto hoje, a gente está correndo atrás, junto com o chefe de gabinete, porque nós temos aqui na cidade rua sem energia elétrica desde estado. Sim, também. Né? Essas pessoas não têm água,
bem sem isso. Hoje nós não tivemos telefone, algumas pessoas não tiveram internet. Essa questão da água que a senhora está colocando, nós ligamos para lá para falar diretamente com o diretor da Copel e da Congas. Ele disse que está vindo equipes de apoio porque os estragos foram muito grandes. Sim. Né? Até comentou que tem algumas torres que torceram, caíram, tem que reconstruir tudo, zero, né? Então, realmente, é difícil. Ou falta água, ou falta luz, né? É terrível, é terrível. Mas é uma situação da natureza gritando, né? Dizendo que nós temos que acordar, né? Sim. E, ao mesmo tempo, agradecer a Deus que Sim, foi. não perdemos ninguém, né? Sim. Porque foi um pouco apavorante, né? Sim, foi. Não foi fácil. Não foi lá 20 minutos, não. Foi mais de 3 horas de um temporal e muita chuva, né? Sim, sim. Ok, obrigada pelo comentário. Sim, a gente entende que é toda essa situação, mas é que gera, né, toda uma polêmica, todo mundo, né, ressalta toda essa situação, mas a gente espera que em breve seja resolvido e que a gente volte à nossa normalidade, né? Que solucionando essa questão da água, só as nascentes aumentando, isso tudo a gente já fica muito feliz, a quantidade de chuva que nós recebemos. Então é um momento, uma etapa, mas é só um comentário para... Sabe uma parte, vereadora? Eu até entendo, sabe? Eu até entendo aí que nas regiões, todas, eu realmente vi torres de energia, sabe? As coisas caindo. Ah, mas aqui em Sabaldi, eu acho que não tinha necessidade de estar faltando tanta água assim, porque não acabou a energia em pontos estratégicos. Eu acho que, na verdade, é mais uma da nossa empresa Sanepar, que é que não fala Sanepar e a Copel do Paraná tinha que ser privatizada essa porcaria, porque não ajuda em nada, tá entendendo? Não ajuda em nada isso aqui. Acho que é muita desculpa, eu não vi tanto estrago assim na nossa região, não. Acho que é falta de tomar vergonha mesmo, e nós, como estamos aqui no poder público, é oficiar, é ficar em cima e cobrar desse povo que não tem respeito nenhum por nós. Obrigado, vereador. É cobrar uma estruturação melhor, né, diretor? Eu acho que a nossa parte é isso aí mesmo e é isso que a gente percebe. Então, é necessário. Obrigada a todos. A palavra continua aberta. Senhora Presidente, peço a palavra. Palavra está com o vereador Reginaldo. Eu queria que já foi até citado o nome aqui, não me recordo por quem, pelo Laércio e o Flávio. Acho que foi pelo vereador André. Eu também queria parabenizar eles aqui, que eles vão fazer aquela promoção pro Marquinhos, né? E por um acaso eu estava descendo aqui pro lado do Belanção e eles me chamaram para entrar ali, que eles vão fazer um jogo de futebol ali. Até me pediram se eu contribuiria, com certeza, porque lógico, eu prefiro ajudar do que ser ajudado, né? Então eu queria parabenizar, eles vão ter muito trabalho lá, fazer limpeza e tudo mais, e eu falo a verdade, o Flávio vem surpreendendo, né? Trabalhando ali, ajudando bastante, então eu queria aqui deixar minha gratidão a eles, eles vêm cumprindo o papel e a parte deles, né? Falando um pouco de energia, de água, gente, mas até eu entendo o vereador, o senhor Luiz Melo, mas olha, e sinceridade, e eu tenho toda a certeza que teve bom demais para nós, pelo que fez o tempo por aí, gente aqui muito próximo de nós, amigos meus aqui, foi arrancado barracão 100%, plantação perdida 100%, nós temos também um pedaço que perdeu 100%, então, meu pai, né, vamos agradecer ainda, porque poderia ter sido pior como foi em várias regiões, né? Então, Clarissa, a gente entende, a gente sabe, eu mesmo estou aqui no meu celular, amanhã eu tenho que ver se eu consigo ajudar um morador da zona rural, precisa de água, e eu disse para ele que o meu tanque de água nunca foi usado veneno e nunca água suja, sempre fosse artesiano, não daria para me levar. E ficou, até eu estou vendo aqui, tem mensagem dele para mim, vamos ver. Infelizmente, tem coisas que acontecem e às vezes não consegue resolver tudo, né? Porque o estrago, o dano foi muito grande, uma extensão praticamente do Paraná, quase inteiro, ele pegou essa temporal aí, né? Mas tudo vai se resolver, se Deus quiser. Eu falo assim, tudo tem seu tempo e seu momento, né? E vamos aguardar aí, vamos pedir para que Deus não mande mais aí tempo ruim, sim a chuva, que nós precisamos muito,
como diz o vereador André, aqui as minas d'água, nós temos aí propriedade que está vertendo água, que é até bonito de ver, né? Aquilo é uma riqueza, né? Aquilo é uma alegria para todos nós, né? Que passamos aí por momentos difíceis. Mas tudo, com o tempo aí vai se encaixando e vamos agradecer muito por nós estarmos aqui. As casas, né, teve estelhamento, mas as casas, sinceridade, eu fazia muito tempo que eu não entrava em pânico, então eu entrei sábado à noite. Porque eu entrei nos grupos aqui de clima e tempo e eu fiquei puxando. Então a coisa vinha não era bonita, né? E vamos rezar aí para que Deus mande a chuva, que tem de amanhã em diante de novo bastante chuva até o final de semana, mas que ela venha calma, né, vereador José? Para que volte as águas, para que encham a represa ali no Sussuí ali, quem conhece, que o Brito foi morador daquela região, a represa ali encheu de novo, aquela do final do Nicão, popular do Nicão, encheu de novo. Então isso é fartura, né? Então que Deus abençoe a todos nós aí, a toda a população nossa, em geral, a todo o povo brasileiro e o povo do mundo. Obrigado, senhora presidente. Eu não estou eximando a Copel e a Sanepar das suas responsabilidades. A colocação que eu fiz é referente aos estragos que foram grandes. Sim. E as nossas correntes elétricas, elas correm às longas distâncias, né? Sim. Então, muitas vezes, aqui não teve, mas lá teve, e até chegar aqui a toda essa questão que tem que se passar pelo conserto, né? Eu vi muitas pessoas reclamando, chegaram em mim, né? O vereador também, né? A gente sabe dessa situação. Antes de vir para a reunião, liguei, chegou a luz. Não, Leila, ainda não chegou. Então, é difícil. A gente sabe que é difícil, sim. Muito difícil. Inclusive, enquanto nós lá no conjunto não tínhamos luz, vocês aqui tinham luz. Quando vocês aqui tinham luz, ficaram pouco tempo, nós ficamos até de madrugada sem luz, porque caiu o poste também. Então, são várias coisas que acontecem, né? Algumas são fáceis de serem arrumadas, outras são muito difíceis de serem arrumadas, né? A palavra está em aberto. Senhor presidente, peço a palavra. A palavra está com o vereador Israel. Eu quero agradecer os novos vereadores pela aprovação dessas indicações. Agora o nosso papel é cobrar. Se tem uma coisa que o vereador gosta de cobrar. Uma briga de vez em quando, mas faz parte, né? Esse é o processo do fiscalizador. Foi para receber elogio, mas para valorizar os votos que ele foi dado nas eleições de vereadores. Eu quero aqui, eu não sei nem quem foi o prepositor, qual foi o deputado, né? Se é o Tiago Amaral, Maria Vitória, se é do governo do Rato, parabenizar o prefeito. O prefeito não, os munícipes que pagam seus impostos e através da sua contribuição chegou no município. O prefeito também, né? Porque ele faz parte da gestão, ele também é o mentor, né, vereador Ismael? É o que dá ordem para que as coisas aconteçam. E chegou esse ônibus, 45 lugares, Sérgio, uma parte do Sedu, da Pasta do Ortega, né? Assim, que antigamente era o Rato, né? O governador do Paraná. E a gente fica feliz também. Essa semana tive a oportunidade também com a vereadora de receber um telefone de Curitiba dizendo que o meu campinho já está a caminho. Estamos aí mudando algumas estratégias, né, presidente? Desculpa, porque a gente fala assim, vereador, e como a gente sempre está por perto, a gente acaba tendo esse ato, mas aqui nessa casa de lei é a presidente, né? Já estamos vendo de outras formas aí, até mesmo o prefeito, tivemos conosco sexta-feira, também com a vereadora Filiane, visitando o conjunto de Primavera, e eu vejo, vereadora, até que ali há uma necessidade, independente se seja deputado do Batista, deputado do Polo, que vê-se, né, uma possibilidade, vereador Aguinaldo, de se colocar um campinho ali no Grande Cipete, naquela localidade. Nós deixamos aberto, né, se o prefeito quer ele que executa, nós estamos no recurso, e o poder público que executa, aberto. Se achar a possibilidade, né, de querer colocar o doutor Batista para Sabal ali na localidade, o conjunto Primavera será bem-vindo. O prefeito foi lá também, inclusive, eu tenho recebido muita mensagem, agradecimento, porque o povo ali gostou muito da ideia. Às vezes as pessoas falam, mas o Primavera ele é um bairro esquecido. Eu acredito que não. Pode ser que seja distanciado um pouco da cidade, mas foi feito no mandato passado várias melhorias, né? Inclusive fez mandato de instrumentos, fez uma creche, fez na calçada, ou foi lá, fez a asfáltica, ponto, né? Os pontos de ônibus, e as coisas têm
vem acontecendo. Mas eu cobrei muito do poder público dessa gestão, por quê? Porque ele mora no bairro. Prefeito, deixa o Marco no Primavera. Eu tenho certeza que vai acatar a ideia. Não que ele tem, não que, né, realmente ele, acho que a partir do momento que o vereador é eleito, o prefeito, ele tem que olhar a cidade num todo. Mas como é do bairro, como fui eleito no mandato passado, eu queria deixar um marco no meu conjunto, que conseguimos ali um parquinho que acho que até gente de Pedreiras vem, fiquei sabendo que tinha uma van de Pedreiras de criança lá, até mesmo o prefeito Samuel me informou, fiquei muito contente da ideia, que passou lá, comprou do mesmo jeito, da mesma forma, que ele viu aqui no conjunto ali dessa van. Você é de vontade? Sim. Então é válido ressaltar aqui também, né, as boas notícias. No final do mandato passado, no meio do mandato passado, eu havia pleiteado, né, e tinha inclusive um projeto feito pela Catarina, de usar a Avenida Campos Salles, no conjunto Primavera. Ela tem, se eu não me engano aqui, 8 datas. Ela tem 8 datas na beirada do conjunto, né? Como antigamente era a estrada velha, conhecida, então ficou aquilo ali do DR. Era da Coapar, passaram do DR e ficou aquela briga. E daí ontem, então na época a gente tinha pedido já no meu procedimento daquela situação, mas hoje o Júnior chegou para mim, eu havia cobrado o Cresic, quero ter parabenizado aqui, ele chegou para mim e disse: olha, a gente vai conseguir aquelas datas ali. E ali nós vamos precisar de recursos dos nossos deputados para que possamos fazer ali cabe o meu campinho, ali cabe. Então acho que essa alegria, uma praça, né? Essa alegria para o pessoal da Primavera. Então, graças a Deus, divido com os senhores aí, e com as senhoras, essa alegria de poder estar. Claro, tem trâmites muito ainda pela frente, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Tá? Obrigado, vereador. Inclusive, na conversa com o Poder Público, a esse respeito dessa finalidade, o vereador estava presente, o vereador Feliane, ele citou-se, inclusive, até as duas notas, vereador, tem uma indicação no começo, no momento, pedindo para que abra-se a rua ali. Sim, sim. Palmeiras e a rua é Isso. Se abrir, se o Poder Público abrir, essa rua fica bonito, porque acho que foram os novos vereadores fizeram uma indicação nessa casa, para que fizesse melhoria naquela quadra aberta. E o Poder Público nos disse, né, que se colocasse o Campinho naquela localidade, ele poderia fechar essas quadras e fazer um centro comunitário. Repite uma parte pode deixar um espaço para estar agregando outras finalidades. Então, eu quero passar para os novos vereadores. Hoje também recebi uma notícia também do deputado, do assessor do deputado, doutor Batista, que nos solicitou para que faça um pedido, juntamente com a secretaria do Márcio Nunes, sobre um caminhão desentupidor de fossa, mais ou menos isso. Que a gente está vendo que até chegar no nosso município, né, a partir do rede do esgoto, há uma necessidade gigante. Tem acompanhado que Pinheiras fez um projeto que tem feito assim, um grande trabalho, cobrando, né, um subsídio mais em conta, porque se você for hoje fretar um caminhão para limpar a fossa, é quase R$400. E Pinheiras está R$80. Então é só o custeio, que segundo o time passado, o de Maringá, eles têm o local da descarga, onde eles fazem aqui o processo. Eu acredito que se o Poder Público está dizendo assim, só uma forma de comentário, mas aí tem que pedir ao prefeito, se ele vê essa possibilidade de chegar no município e ser caminhão, né, desentupidor de fossa, o Poder Público possa mandar nessa casa de lei, um projeto de lei, que a gente sabe que vai acontecer, as coisas estão acontecendo, mas a gente vê que o processo é lento. Até começar, né, a rede esgoto, que vai 2023, e a gente vê que a necessidade é muito grande. Eu fiquei muito contente, né? Fiquei muito feliz mesmo. Até o vereador Luiz fala, coitado, deputado faz parceria, que coitado, né? A gente gosta de sugar até onde pode, né? Aproveitar que o ano que vem é um ano de eleições, nós temos que chegar nos municípios e fazer a lei, a cartilha daquilo que o deputado ele realmente mandou. Você fala que nós temos que tomar muito cuidado com o protocolo, porque às vezes as coisas ficam só no protocolo. Mas o nosso povo não quer ver só o protocolo, quer ver a ação, quer ver as coisas acontecerem. Fico muito feliz, tem tantos pedidos de citações. Eu só vou me alegrar depois que eu ver lá o meu campinho, os outros dos nossos amigos também, e as coisas concretizadas no município. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Obrigado por essa palavra. A palavra continua aberta. Bom, eu quero aqui hoje deixar, como vereadora, também como presidente dessa casa, os meus parabéns aos funcionários públicos, porque dia 28 é dia do funcionário público.
Apesar de muitas pessoas criticarem esses trabalhadores, eles são essenciais, né? Porque o município ele tem suas várias áreas e se não fosse o funcionário público, nós teríamos muitos problemas dentro da nossa questão de assistir o nosso povo, né? Então, quero aqui deixar os parabéns, né, a todos os nossos funcionários. Deus abençoe pelo trabalho, que vocês se mantenham firmes, porque muitas coisas daquilo que nós delegamos aqui precisa do funcionário público lá para acontecer, né? E muitas coisas às vezes não saem da forma como nós gostaríamos que saísse, né? Mas há várias questões aí que fazem com que haja os trâmites legais, não legais e tantas outras coisas dentro desse sistema. Então eu quero deixar aqui os parabéns. Nós temos aqui a vereadora Alessandra, que é funcionária pública, o vereador André, a vereadora Keliane, vereador Luiz, também fui funcionária pública, Casa Mara também, de certa forma, é nossa funcionária pública também, né? O Brito já foi funcionário público, então nós sabemos da realidade do que é o funcionalismo público, da necessidade que o município, que o Estado e que o país tem desses trabalhadores. Então, meus parabéns a todos, Deus abençoe a cada um, se mantenham firmes, porque o sistema precisa de cada um. Então, não havendo mais nada a constar, em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão, convocando a todos para a próxima reunião ordinária, no dia 3 de novembro, em uma quarta-feira, devido ao feriado de finados, que é na terça-feira, dia 2, às 19 horas, conforme o regimento interno.